eu queria agradecer primeiro a disponibilidade por estar aqui comigo hoje, batendo esse papo. A gente se falou Não, mais mas a cedo, gente eu sei que sempre seu dia acha um está tempinho, não tem corrido, problema. A gente se mas ajeita, né? a gente vai fazer. Ah, obrigado, Ana. Olha só, deixa eu começar. Para a galera que está chegando aqui, que não te conhece, eu acho que todo mundo já te conhece, doutora. Mas Bom, se meu nome é alguém não Ana Luísa, conhece, eu sou, aqui, por quer dizer, eu favor, sou uma se mineira que já vive em apresente. São Paulo há muito tempo. Eu sou médica, sou formada, minha primeira formação é em cirurgia geral. Depois eu fiz nutrição clínica, nutrologia, e numa época eu falo que eu sou das antigas da nutrologia. E hoje eu trabalho com obesidade. Eu tenho um consultório especializado em nutrição e obesidade. Sou uma ex-obesa mórbida, emagreci 60 quilos. E tudo, acho que eu comecei a estudar nutrição e comecei a gostar disso para tratar de mim antes de qualquer coisa. E, e é isso, gente. Eu sou uma médica que aqui ama emagrecer pessoas. Doutora, uma pergunta que me veio logo à mente aqui ouvindo você. Eu também perdi muito quilo. Eu tive. O máximo que eu já pesei, acho que, se não me engano, foi 106 quilos. E aí eu baixei, eu tenho 1,73. Aí eu baixei para 72 quilos e estacionei nos 80. Mas eu passei por um processo também importante de redução de peso. E eu vou te falar, eu estava numa situação em que não era só o peso, acho que estava tudo ruim. Eu acho que não dormia direito, não me alimentava direito, estava sempre mal-humorado, acordava indisposto. Eu acho que quando a gente Não, está acima do lógico, peso, tem eu acho muita que coisa. Um que a tudo gente come por embola um pouco, insatisfação. não? A comida, para muitas pessoas, principalmente para quem tem mais tendência a engordar, a comida tampa buraco, né? A gente brinca que a comida é aquela fonte inesgotável de prazer, muito rápida, porque tem todo aquele prazer cerebral do açúcar, e que depois vem aquela tristeza enorme, né? Então, o que eu sentia era quando eu estava mais magra, eu estava feliz, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando eu engordava, eu era a pessoa mais fracassada que eu conhecia. Isso antes de fazer medicina, antes de me tratar, antes da minha vida mudar muito, mas eu era doente, eu sou doente. Hoje eu estou tratada, eu estou tratando, mas eu brinco que é como Alcoólicos Anônimos, né? Um dia por vez. Hoje eu estou magra, mas eu não sou magra. Eu tenho compulsão, eu tenho vontades, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Hoje em dia eu vivo numa rotina mais magra. E eu acho que entender isso fez muita diferença no processo. Porque tirou esse grande peso de mim. Porque a gente tem aquela ilusão de que quem está gordinho é preguiçoso, quem está gordinho não quer fazer dieta, não tem o ímpeto de emagrecer, não quer, tem preguiça disso. E não é isso. É uma falha química, é uma doença. A gente precisa de ajuda. O peso não é só nosso, sabe? A gente tem uma genética que não ajuda, a gente tem uma alimentação que não ajuda, a gente tem uma fartura que é a nossa genética. Ela não foi feita, não foi preparada para isso. Nós somos caçadores, a gente tem uma genética de evolução alimentar de milhões de anos e a gente tem essa fartura toda há menos de 200 anos. Então, hoje, eu falo, eu consigo comer um chocolate. Antigamente, quando eu era criança, eu morava na fazenda, eu queria comer um doce, eu tinha que colher a goiaba, eu tinha que descascar essa goiaba, eu tinha que colocar no tacho, eu tinha que ficar o dia inteiro lá mexendo esse tacho para eu ter um doce. Hoje em dia, eu como um chocolate belga na minha esquina. Hoje em dia, eu compro um marshmallow que não tem nada a ver com a nossa tradição alimentar no supermercado do lado de casa. Então, a gente tem um acesso alimentar e um mecanismo de guarda, de escassez, que não combinam. E cada vez mais a gente quer comer mais, mesmo a gente não precisando. Porque antigamente fazia sentido estocar, porque você não sabia o dia de amanhã. Hoje em dia a gente não precisa estocar mais na gente. A gente estoca no supermercado, vai lá, compra o suficiente, come aquilo, resolveu o problema.
Então, enquanto a gente não mudar e isso vai demorar muito, porque essa evolução genética vai demorar anos. Esse ano, esses últimos anos, a gente teve uma prova concreta dessa evolução. A Covid, ela matou muito mais os obesos do que os não obesos. Então, cada vez, essa população ela é muito mais vulnerável. E isso isso só não é tão pungente, a gente só não enxerga isso tanto, porque a gente tem uma medicina que evoluiu também. Então, hoje a gente tem medicação para colesterol, hoje a gente tem medicação para síndrome metabólica, hoje a gente trata uma pressão alta, o que não existia antigamente. Então, essa evolução era até mais rápida, porque aquelas pessoas mais frágeis morriam mais rápido. Agora não, a gente ainda sobrevive mais tempo. Então, isso vai ser um grande paradigma daqui para frente. É a doença do século, a obesidade. E como a gente vai lidar com ela? A fartura não vai diminuir. Quando você fala, né, eu ainda fico preocupado porque eu tenho um irmão que mora na América do Norte. Né? América do Norte, dependendo de onde você está, você vê muita gente obesa. E eu sempre tenho a impressão que está acontecendo, porque assim foi, inclusive, na pandemia. Né? A gente viu as coisas acontecerem primeiro lá e depois acontecendo aqui. E a gente vê a economia americana. A economia americana deu ruim e a nossa deu ruim também. Então, eu olho e eu vejo a gente indo para os mesmos hábitos alimentares que eles têm lá. Ou seja, cada vez mais disponível ultraprocessado, cada vez mais alimentos de qualidade nutricional muito ruim e cada vez mais esse tanto de coisa acessível. Como você falou, tem marshmallow aqui na esquina da minha casa. Então, hoje todo mundo tem um smartphone, aperta um botãozinho e chega a comida, né? Então, uma coisa me balançou aqui quando você falou. A obesidade é uma doença. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu lido o tempo todo com pessoas que estão também com algum problema de saúde. E, às vezes, a gente falta sensibilidade com as pessoas que estão acima do peso, porque aquelas pessoas já estão tão magoadas que ela fala, eu sou um gordinho bem resolvido. Não é, a gente sabe que não é. Isso já é uma defesa. A pessoa está tão acostumada, ou tá tão... Virou um hábito, uma rotina tão grande dela ser descriminalizada ou discriminada por estar acima do peso, que isso vira meio uma defesa, né? Pessoa que fala que está gordinho, quando você fala que está gordinho, já tá usando aquele já tem diminutivo, alguma né? coisa errada Eu na falo frase, isso no né? consultório, eu falo assim, não adianta tentar me convencer que eu sou um gordinho feliz, porque eu não, não é porque eu tô magra agora que tudo se resolveu. Eu passo por essa doença todos os dias, eu trabalho com isso todos os dias, eu converso com pessoas, como a gente até já conversou, que eu te contei, eu já tive o maior ambulatório de obesidade do Brasil do SUS. Então, eu converso com pessoas que podem comer o que elas quiserem, podem viver de alimentos da NASA, e eu converso com pessoas que nunca tiveram acesso a um requeijão light, nunca comeram queijo frescal. E todas essas pessoas, né, são os extremos. E todas essas pessoas têm que Os emagrecer. extremos. Todas essas pessoas têm o direito de tratamento. E hoje em dia, a obesidade é uma doença cara. Os remédios mais modernos que a gente tem que fazem menos efeito colateral são caríssimos. O acesso desses pacientes a médicos preparados para lidar com obesidade, e eu falo isso porque eu estava... É até feio falar isso, às vezes eu tenho vergonha de falar que sou nutróloga, sabe? Porque a nutrologia também está virando uma coisa tão estrela, é uma coisa tão popstar, sabe? É muito superficial para a beleza do nutrólogo. O nutrólogo é poder nutrir, independente dessa comida estar entrando por boca ou não, independente dessa comida estar sendo cozida ou fresca ou entrando por veia, é nutrir uma célula.
eu vim de UTI, então a gente tratava pessoas que não tinham a menor condição de comer e elas tinham que ser nutridas como aquelas que estavam comendo na mesa de casa. Então, entender isso e adaptar isso e encarar a obesidade realmente como uma doença grave, que precisa de tratamento multidisciplinar, não só uma cirurgia, porque também já teve as ondas cirúrgicas, vou operar, vou resolver todos os problemas. Hoje a gente sabe que não é assim, porque a comida vai entrar, a comida vai ser guardada, a gente vai gastar isso. E assim, e a gente está vivendo um momento que assim, a obesidade está começando a ter um foco maior. Você vê, a gente já tem um filme que vai concorrer ao Oscar de um super obeso, a gente tem programas de TV que mostram obesos, a gente tem já médicos especializados em obesidade, a gente só tem que levar isso ao público geral. Ter papos como esses, entender as pessoas, escutar, né? Porque todo obeso é igual. Nem todo obeso passou por experiências iguais. A gente tem um cerne muito parecido, que é guardar mais do que a gente gasta. Agora, o porquê que é uma conta super simples. No final é muito simples. E eu fico vendo, assim, às vezes eu tenho pacientes que falam, nossa, eu não consigo fazer tua receita porque é muito cara. Ai, mas eu não gosto de comer isso porque é muito caro. Eu falo assim, não, os alimentos, eles podem ser caros, podem ser baratos, mas o que vale neles é o valor nutricional. Então, se eu não posso comer um requeijão, vamos lá, vamos pegar uma ricota, bater ela com leite, vamos fazer um creme, vamos pegar alguma coisa mais baratinha, vamos pegar aquele restinho de leite, fazer uma coalhada e dele virar alguma coisa. A gente desperdiça muito, né? E a gente procura, às vezes, eu acho que você trabalha até muito com isso, e eu acho que você tem contato com mais pessoas, porque o teu tipo de alimentação, o teu tipo de receita, você trabalha muito com celíacos, que são graves, né? São doentes muito graves. E chegam para mim o tempo todo pessoas com essa situação, com esse dilema, né? Porque a doutora disse muito bem, a gente tem uma linha tênue entre o emagrecimento por uma questão de saúde e o emagrecimento por uma questão estética. E diversas vezes essas pessoas chegam mega mal. Quem sou eu, né? Eu sou um padeiro e graças a Deus eu só tenho bons amigos médicos. Mas chegam para mim com muita frequência pessoas que estão extremamente mal orientadas, pessoas que chegam para mim e falam assim, Marcelo, do dia para a noite eu parei de comer pão, eu parei de comer carboidrato e eu vou praticamente viver de proteína. E aí a gente entende que a realidade daquela pessoa está muito mais para uma dieta equilibrada do que uma dieta crossfit, de academia, de volumes maiores de proteína, mas exatamente por isso, porque a gente tem um modismo de pessoas que entendem que eu vou fazer dieta porque eu vou ficar sarado e eu vou virar rato de academia, e na verdade a gente tem uma questão de saúde pública muito mais grave por trás disso que precisa ser tratada, né, doutora? E aí vem a minha pergunta. A doutora falou dos medicamentos, né? A minha esposa, quando começou a fazer dieta, a primeira coisa que a médica passou para ela foi uma Ozempic, passou uma injeção. E ela estava com um pouco de sobrepeso, nem era algo assim, e não havia aquela situação de, olha, de novo eu falando besteira, que eu sou só o padeiro, né? Mas no caso da Luísa era muito mais uma questão de hábitos alimentares, de se disciplinar com algumas coisas. Ela gosta muito de comer doce, e aí comia doce sem moderação. E aí ela, com meia dúzia de ajustes, o resumo da ópera, ela comprou o medicamento, um grande prejuízo, mas nunca usou. Botou na geladeira e nunca usou. Porque ela chegou à conclusão que ela conseguia resolver, que aquilo era um próximo passo, que ela conseguiria, tinha que tentar uma vez antes de partir para a medicação. E aí a minha pergunta, doutora, é a seguinte: esses medicamentos todos que existem, eles funcionam
E se eles funcionam para todo mundo. Se eu estou com o IMC30 lá, eu posso comprar, eu posso ir no Então, médico olha e lá, pedir para o ele negócio é muito mais receitar que complexo vai que isso. resolver o meu A gente problema? viveu uma lacuna medicamentosa muito grande. Tanto é que a gente entrou com unhas e dentes, com corpo e alma na cirurgia bariátrica. Por quê? Por falta de tratamentos saudáveis alternativos que tivessem um bom resultado. A indústria pesquisa incessantemente novas drogas que possam lidar com a obesidade e muitos sem sucesso. Normalmente essas drogas não têm aquele sucesso que a gente queria e não vão tratar. A obesidade não é um fator único e ela não depende de um medicamento só. O que aconteceu com o fenômeno Ozempic, Victoza, tudo isso que aconteceu? Foi uma nova classe de medicamentos que chegou para tratar diabéticos. E viram que com esse medicamento diminuía-se assim a fome, retardava o esvaziamento gástrico. Então ele virou a vedete da vez, porque era uma alternativa sem tantos efeitos cardíacos colaterais, igual até então a gente tinha, e um remédio que podia ajudar aquelas pessoas, sim, a ter uma saciedade precoce, porque um dos intuitos do inibidor de NPP4, do análogo de GLP-1, que é o Ozempic, é isso, retardar o efeito gás, controlar glucagon, controlar a insulina, e isso dá um conforto grande para essas pessoas. Mas para quais pessoas? Para aquelas pessoas que têm ou uma síndrome metabólica, ou uma resistência periférica à insulina, ou uma pessoa que tem aquela fome essencial enorme, que ela não consegue se saciar com facilidade, que antigamente a gente conseguia sim tratar essas pessoas com anfetamínicos, que hoje estão fora do mercado, mas que depois entraram alguns de terceira geração, que não é para isso, mas que a gente começa a usar tentando inibir esse tipo de fome. O que a gente vê nisso tudo? Nossa, mas remédio é bom, é ruim? Depende. Depende do paciente, depende do grau de dificuldade desse paciente, depende de onde a gordura está, porque peso não é parâmetro para a gente mais. Hoje, se a gente falar de IMC isolado, não diz nada. Eu posso ter um peso alto às custas de uma musculatura intensa. Então, eu sou saudável. Agora, eu posso ser magra, é outra completamente diferente. E a localização dessa Peso é uma gordura coisa, também gordura é pesa muito. outra. Eu posso ser magérrima, ter bracinho fino, perninha fina, subir na balança, ter um peso adequado e ter muita gordura visceral. Esse paciente tem indicação de Ozempic mesmo ele não tendo um IMC muito alto. Porque esse paciente eu vou controlar a insulina dele, eu vou diminuir a guarda de gordura dele. E no final ele pode ter uma resistência insulínica menor e eu vou ter uma sobrecarga pancreática menor, então ele não vai chegar ao diabetes. E ele vai emagrecer. Então, essas medicações, elas vão muito além de um quadro só Doutora, de emagrecimento. Eu não estou fazendo apologia a medicação nenhuma, porque eu acho ainda que tem muito para ser estudado. É uma droga muito nova e que eu acho que a gente ainda vai bater cabeça muito com ela. Mas aí a gente entra em vários conceitos, né? doutora, mas assim, então Caso a medicação caso. existe e Porque tem que ser analisado senão a caso a gente também caso. joga aquela pessoa E aí daquele eu peso tenho uma outra todo pergunta. da doença, que é doença, é aquele peso todo de que eu não posso tomar remédio porque o remédio faz mal, porque isso é um peso. Você já o preconceito existe, ele foi criado com o tempo e a gente não pode ter preconceito. Existe uma estatística interessantíssima antes de você falar, porque eu acho que isso vale muito a pena a gente dizer aqui. Se você descobre um diabetes, 80% dessa população é tratada e aceita bem a medicação. Se você escolhe uma hipertensão, quase 90% da população é tratada e ela recebe bem essa medicação, ela aceita essa medicação. Se você tem obesidade, menos de 20%, de 20% a 30% da população é tratada e recebe bem essa medicação. E são doenças tão graves quanto talvez a obesidade englobe ainda mais que as outras duas.
porque ela pode ser precursora. É. Então, para você ver a discrepância, enquanto o preconceito é a má informação, está tirando a oportunidade de pessoas que precisam, tá? Eu não estou falando que estou tratando por estética, mas pessoas que precisam ser tratadas e receber tratamento, recebam tratamento adequado. Doutora, ouvindo a doutora falar, a doutora falou assim, eu tenho paciente que tem o braço fino, a perna fina e tem gordura visceral, excesso de gordura visceral. Aí eu imagino quem está assistindo essa live aqui e que se identificou com isso. Poxa, eu tenho braço fino, eu tenho perna fina e, de repente, eu estou com excesso de gordura visceral. Doutora, pode falar um pouquinho mais disso? E como essa pessoa se identifica? Como é que ela sabe que, aparentemente, com o braço e com a perna fina, que não está tudo bem e que ela deveria buscar orientação e tratar esse a gordura fenótipo é muito visceral? comum em mulheres e até mesmo homens. Homens, a gente fala aquela barriguinha de cerveja, aquela barriga dura, que você pinça e você não consegue pegar a gordura, tá? Mulheres são aquelas mulherzinhas maçãs que tem aquele corpo. Porque a gente tem um corpo da brasileira que a gente chama de pera, cinturinha fina, bumbum, perna. Essa gordura é uma gordura de guarda. É uma gordura para conter temperatura corporal, para manter a temperatura, para uma eventualidade. A gordura visceral, não. A gordura visceral é uma gordura metabólica. Ela age diretamente na produção hormonal, ela interfere diretamente na pressão, na resistência insulínica. Então, ela sim é uma doença. Tá? Quando a gente tem uma cintura avantajada, a gente já começa a pensar. Os exames de rotina que a gente consegue fazer para ver uma gordura visceral, até uma fita métrica pode nos ajudar. Você mediu a barriga. Lógico que para arredondar, mulher acima de 85, homem acima de 100, 95, assim, pelos padrões mundiais, todo mundo teria esse problema. Mas vamos colocar um pouquinho mais alto disso para a gente não jogar todo mundo no mesmo balde, né? Para essas pessoas medir, opa, uma coisa estranha. Eu compro calça e a calça fica larga na perna e não fecha na cintura. Né? A calça não está fechando na cintura. Então já é um alerta. Fui no médico, qual exame ele vai me pedir para isso? Normalmente, cada vez mais os médicos estão direcionados, né? A gente pede aquilo, vai no cardio, ele pede exames cardíacos. Vai no ginecologista, pede os ginecológicos. Mas o ginecologista ele já vai pedir um exame de sangue, você vai ver lá uma resistência insulínica, uma insulina aumentada. Ou então o ovário policístico, que essa síndrome do ovário policístico dá muita resistência insulínica e aumenta. A pessoa fica mais metabólica, aumenta essa síndrome metabólica que a gente chama desse acúmulo de gordura visceral. E é muito comum nesse tipo de mulher. Então, da infertilidade, ela tem muita dificuldade para engravidar. Cabelo ralo, ó, você vê, típica síndrome do ovário policístico. Pele acneica, gordurosa. Isso também são sinais de desarranjo hormonal. Então, tudo isso pode ir chamando atenção para a gente. A gente procura o médico normalmente por estética, mas no meio do caminho a gente se depara com algumas outras doenças. Por exemplo, uma pessoa muito jovem que a pressão está subindo, opa, alguma coisa está acontecendo. Aí eu brinco, eu conto sempre a história da mortadela. Nossa pele é a pele da mortadela. E os nossos órgãos são a carninha. Para você passar uma água dentro da mortadela é muito difícil, porque a pele segura. A mesma coisa um gordinho. O nosso coração bombeia o sangue dentro de um circuito fechado. Se eu apertar esse circuito fechado, se eu colocar um caninho dentro da mortadela e apertar, o coração vai ter que fazer com muita força para esse líquido passar por esse caninho. Agora, se não, se eu abrir a pele e se tiver frouxo, esse sangue vai passar muito rápido. Então, se a pressão está aumentando, opa, alguma obstrução no trajeto tem.
Então, se eu não tô obesa, se eu não tô me vendo gordinha, Ou algum seja, lugar está obstruindo. Pode ser uma. e essa gordura, doutora, essa gordura intravisceral, pelo que eu entendi, isso é É um risco risco alto, cardiovascular. Então, aumenta muito o isso risco cardiovascular, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco de eventos cerebrais isquêmicos, que são os AVCs isquêmicos e hemorrágicos, aumenta o risco de câncer. Tem, e cânceres graves, tá? Como câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago e de pâncreas, do trato gastrointestinal, tudo tudo isso aumento de gordura relacionado ao visceral. sobrepeso, tudo isso Então, por relacionado ao isso, isso acúmulo de é gordura. uma doença que chama tanto a atenção da gente. Por Tá? isso que a gente briga tanto. Vamos emagrecer, vamos emagrecer, vamos emagrecer. Não é gordofobia, não é preconceito, é cuidar da saúde. Eu falo que com a evolução da Uhum. medicina, cada vez a gente quer envelhecer melhor. Eu lembro que a minha avó faleceu com 62 anos, eu tenho a visão dela de senhorinha. Senhorinha, senhorinha. Eu via minha mãe com 44, eu falava assim, nossa, será que um dia eu chego nessa idade? Hoje eu tô com 44. E assim, não me vejo igual a minha mãe, me vejo fazendo milhões de coisas e assim, não sinto minha mãe com 72 tão senhorinha quanto minha avó era com 62. Então, eu acho que envelhecer bem é uma dádiva. E a gente não tem cultura de prevenção de doença. A gente olha, a gente trata os pacientes, tratava, né? Porque assim, a nutrologia veio para tirar esse paradigma, porque a gente trabalha mais com prevenção do que tratamento. A gente tratava antigamente o exame. Eu tô lá com uma glicemia de jejum. Isso para mim é a coisa que mais se peca hoje na medicina. Eu tô com uma glicemia de jejum normal. Entra o paciente, nossa, mas eu não tenho nada, eu não tenho diabetes. Porque eu tenho uma glicemia, eu fiz um teste, meu teste está normal, estou com 80. E você olha assim, o que isso quer dizer? Para mim não quer dizer nada. Por quê? Eu passei 8 horas de jejum, de boa, meu pâncreas trabalhando sozinho, eu sem comer nada, ele é feito para compensar isso. Se ele já não estiver compensando, eu não tenho nem tempo de tratar, porque ele já vai estar muito ruim. Se eu jogo esse paciente para fazer uma curva glicêmica, que hoje é o top do diagnóstico de diabetes, que pouquíssima gente faz, a gente faz na gestação, e olhe lá num momento muito esdrúxulo da vida, que não reflete o que a gente é no dia a dia, beleza, a gente fez esse teste. Se eu estimulo o meu pâncreas e ele não responde, aí sim eu vou saber em que ponto que ele está. Até quanto ele está respondendo, até quanto eu consigo tratá-lo para ele não ficar doente. E aí eu tenho margem de possibilidade de não sofrer as consequências de um diabetes. Porque até então eu posso estar fazendo picos noturnos, picos diurnos, acabando com o nosso sistema vascular, porque o diabético ele é doente. Não é porque ele não tem insulina, que a gente tem isso na cabeça, eu tomo insulina, conserto. Não, o diabético é doente porque o açúcar é tóxico dentro da corrente sanguínea. Ele colaba as artérias, ele fecha as artérias. Ele queima, como se ele cicatrizasse por dentro aquele canalzinho que eu precisasse que o sangue estivesse correndo. Por que os órgãos mais afetados pelo diabetes são os olhos e os rins? Porque tem as artérias mais finas e elas colabam primeiro. Então não adianta nada eu descobrir um diabetes quando a pessoa já está diabética e eu não tenho mais o que fazer. Eu perdi o time de cuidar dessa artéria. Então, hoje em dia é uma dádiva, eu estava falando de envelhecer. Hoje em dia é uma dádiva você envelhecer com saúde. Mas para a gente envelhecer com saúde, a gente tem que tratar do intratável, né? Daquilo que a gente não vê, do não palpável, da doença que não existe. Aí entra a prevenção. Eu estava outro dia assistindo, foi até uma médica amiga minha que me passou uma palestra de um doutor Karat,
que é um médico indiano muito famoso, um doutor, que ele fala que logo no começo da palestra dele, ele fala que os seres humanos que vão viver até os 180 anos já nasceram. E que a gente só tem que quebrar o paradigma da farmácia, que a farmácia está nas escolhas e não no depois. Se a gente entender, ele fala muito, muito sobre isso, né? Mas ele fala que se a gente entender que a gente não pode chegar na farmácia, a gente tem que resolver antes de chegar na farmácia, a gente vai ter essa longevidade e essa longevidade saudável. Porque eu sempre falo isso, né? Eu brinco, quando eu vou à academia, eu posto uma foto minha na academia, eu falo assim, rumo aos 150, porque eu falo que eu vou viver 150 anos. E eu tenho 46 anos, eu me sinto realmente muito bem de saúde. E eu falo o tempo todo isso. Quando as pessoas falam para mim, poxa, mas a academia dá trabalho, ou fazer uma dieta equilibrada dá trabalho, ou se policiar, ou ter disciplina dá trabalho. E eu sempre respondo isso, que o que eu acho que dá trabalho é justamente o oposto. Eu tenho uma filha de 6 anos, 7 anos, ela ouviu falando isso esse final de semana, ela fez 7. Para mim, o trabalho é imaginar minha filha tendo que cuidar de mim, velho. Porque aí, envelhecer sem saúde, isso para mim é trabalho. Então, na minha cabeça, quando eu vou e procuro uma rotina mais saudável, hábitos alimentares mais saudáveis, me obrigo a fazer exercício, porque hoje, exercício para mim nunca foi uma coisa natural. Exercício para mim é uma coisa que eu impus na minha rotina e hoje está no automático. Mas eu tive que impor isso na minha rotina. Por quê? Porque eu entendo que eu só consigo me sentir bem se eu praticar exercício. E aí já não, é uma coisa que já fugiu da decisão. Hoje, para eu ficar bem durante o dia, eu preciso da minha rotina de exercício, senão eu não fico. Já não, meu dia já não fica tão equilibrado. Então, doutor, eu estou falando aqui um monte de besteira, mas diz para a gente, beleza, a gente entendeu toda a questão das escolhas ruins e da medicação que a gente tem hoje, e aí a pessoal que está aqui com a gente aqui nesse momento deve estar se perguntando, mas beleza, o que eu preciso fazer hoje se eu quiser sim ter uma vida, se eu quiser ter longevidade, a gente pensa nos eu quiser nossos órgãos, envelhecer no com nosso saúde, o que eu corpo, preciso fazer como hoje? órgãos finitos. Eles envelhecem e a gente tem uma genética que dá um tempo de vida útil para eles. Então a gente nasce, minha família sempre viveu até 90 anos. Então a gente nasce com uma vida útil do pâncreas de 90 anos, 80 anos. O que vai ditar quando a gente que ele vai parar de funcionar, porque ele é finito, ele vai envelhecendo e uma hora ele não funciona bem mais. É o quanto a gente gasta dele. É com a sobrecarga que a gente dá. Eu brinco que é igual um carro que anda muito numa estrada esburacada e um que anda na planinha. Eu vou ter que trocar o amortecedor mais rápido desse carro esburacado. Então, como a gente tem uma vida melhor? A gente sobrecarregando menos os nossos órgãos. Como a gente sobrecarrega menos um coração? Dando menos volume possível para ele bombear sangue, sendo o mais fácil possível desse sangue chegar na ponta. Deixando uma artéria quanto mais livre e pérvia possível. Para quê? Para que essa pressão, que ele não pode parar nunca, para que essa pressão seja contínua e não má. Ele vai viver o máximo que ele puder. Não poupando e guardando nada dentro da gente. Guardando as coisas fora. Eu como o que eu preciso. Sabe? Mas isso a gente vai ter que passar por grandes evoluções. É como se fosse o contrassenso do que está acontecendo hoje. O contrassenso. Comer menos? Não, mas a oferta de comida e comida muito calórica é enorme. Então, eu acho que cada vez mais... E assim, adianta a gente brigar com a indústria, fugir disso? Não sei até que ponto a gente pode comprar menos. A gente pode ter mais consciência. Hoje comida também é caro, a gente não pode desperdiçar. Então, para que fazer mais do que vai comer? Eu brinco na casa da minha avó, se a gente não assasse o leitão inteiro e sobrasse aquela comidança, eu não estava feliz, a gente não tinha fartura.
Então, acho que a gente tem que mudar de dentro para fora, de casa. Em casa, passar a ter tempo. Meus pacientes, passar a ter tempo de cuidar. Porque, assim, viver é trabalhoso. Nada vem fácil pra gente. A gente acorda de manhã, toma banho, tem que chegar no trabalho, tem que aguentar sapo, tem que não sei o que, não sei o que. E na hora da gente ter tempo pra gente pensar um pouquinho, que seja 2 segundos, 3 segundos, eu também. Eu tenho um menino de 10 anos que come super bem. Cozinha, come salada antes de todas as refeições, come arroz, feijão, carne, todos os tipos de legume, verdura. Eu brinco, ele é o menino rabanete, ele come rabanete, se eu der. Para ele, aquilo ali é a melhor comida do mundo. Mas por quê? Porque é a comida que tem aqui em casa. Ele nunca escolheu, ele sabia que a gente sentava na mesa e todo mundo comia. E é o que ele aprendeu a comer. Até um dia eu fui num encontro de turma com os meus melhores amigos, as crianças estavam comendo, sabe aquelas bolachinhas waffle, assim, que é recheada, não sei o quê. O Joaquim olhou com a cara assim e falou, mãe, o que é aquilo? Aí eu falei, nossa, Joaquim, um wafer. Aí minhas amigas começaram a rir. Joaquim, você nunca comeu, sua mãe nunca deixou. Eu falei, não, gente, não é que eu nunca deixei, porque não tem lá em casa. Mas assim, se ele quiser experimentar, pode. Eu não proíbo. Mas isso não faz parte da rotina. Então todo mundo fala, sua comida é muito saudável. Não, gente, eu tenho cabeça de gorda, eu vou lá, eu como doce de leite, eu tenho paladar infantil mineiro. É goiabada, é doce de leite, aquelas coisas assim, sabe? É bolo de vó, com cafezinho, sabe aquelas coisas? Mas assim, posso comer Pode sempre? Não, querer. senão eu vou virar uma bola. Posso satisfazer meus desejos pontualmente? Sim. Podemos cozinhar em família aqui em casa e a gente comer um pão de queijo, comer um pão de queijo recheado com uma linguiça, fazer alguma coisa? Podemos. Não tem problema nenhum, mas a gente vai comer a salada antes. A gente vai fazer um prato colorido. A, a gente vai sentar todo mundo e confraternizar, não sendo a comida como o nosso principal meio de encontro, é a gente juntos, todos juntos. Eu adoro tomar um vinho, por que não? Mas para tomar vinho, eu tomo muita água junto, para tomar menos, porque se eu tomar muito, eu não vou ficar bem. Então, eu acho que quando a gente aprender a ter esse tipo de cuidado e esse menos exagero, eu acho que a gente vai começar a cuidar melhor do nosso corpo. Não fazer ele poupar tanto. Não fazer ele se estressar tanto para jogar coisa para fora. É igual, suplemento é muito legal, mas eu acho muito estranho você tirar comida, colocar a pessoa numa dieta restritiva para dar pó. Para mim, isso não faz o menor sentido. Todo mundo fala, mas você não vai me dar whey? Eu falei, eu estou tirando seu bife, eu diminuí sua carne, por que eu vou te dar whey? Como que eu vou te dar? Isso para mim não faz sentido alimentar, deixar de mastigar para beber. Isso não faz. E assim, eu não tenho a melhor alimentação do mundo, eu sou uma ex-obesa mórbida, eu vim de uma cirurgia bariátrica que deu errado, eu tive um caso de lá, assim, aos meus 26 anos eu fui operada, eu estava diabética, hipertensa, todos os problemas, e na época era o auge da bariátrica, eu fui operar com Garrido, eu até me formei com ele, eu sou cirurgiã bariátrica, minha primeira formação. Aí eu morri na mesa. Eu tive uma laceração de esôfago, um caso da América Latina. Eu fiz 4 transfusões de sangue em um dia e fiquei 3 dias em coma. Eu não tive minha bariátrica. Eles me abriram de novo, desfizeram, costuraram. Hoje eu tenho restrição de volume nenhuma. Tenho restrição de absorção todas, porque eu não tenho duodeno. Hoje, grande parte das vitaminas, das coisas que eu preciso, eu tenho que tomar endovenoso, o resquício daquela época. Hoje, se eu tivesse a minha cabeça, eu teria feito a cirurgia? Eu não sei. Acho que talvez não. Hoje, se eu soubesse tratar, hoje, naquela época, por que eu falo que eu não falo tão mal de remédio? Mas às vezes, se a gente tivesse todo o arsenal que a gente tem hoje, que é pobre, mas naquela época, talvez eu pudesse ter sido tratada diferente. Eu não precisava ter passado por isso tudo. E depois eu voltei a engordar, mas engordar não por saúde. Eu engordei por doença, porque eu perdi nesse período que eu fiquei 20 dias na UTI, eu perdi minha massa muscular toda. Então, tudo que eu comia eu não gastava, porque a gente não evapora energia. Energia vira energia mecânica ou térmica. Ou você esquenta e perde para o meio, ou a gente anda, corre, faz energia e perde essa gordura, caloria. Então,
meu emagrecimento não foi saudável, o meu retorno ao engordar foi menos saudável ainda. E quando eu chegava nos médicos, contava a minha história, pedia ajuda porque eu precisava emagrecer, eu estava engordando de novo, eles viravam e falavam, graças a Deus você está viva. Essa era a resposta que eu tinha. Opa, você está viva. Você está viva, não vamos mexer em você, que você é uma bomba relógio. Por isso que eu virei nutróloga. Eu comecei a estudar nutrição para poder me entender. Eu falei, não é possível que eu quase morri por nada. Não é possível que eu já esgotei todas as possibilidades e alternativas de ser magra. Eu sou fadada a ser assim para sempre? Assim, e eu não me conformava com isso. Eu comecei a estudar, fui correr atrás, fui ver coisas, tomei muita porta na cara, comecei a desbravar coisas que ninguém usava, fui olhar tratamentos estéticos, eu não podia me operar mais, porque eu não tinha sangue. Eu tinha desabsorção, então se eu fizesse uma cirurgia, uma plástica, por exemplo, eu podia não cicatrizar, então eu não podia fazer. Eu tinha todas as contraindicações do mundo para tudo. Então, assim, Nossa eu tive que achar senhora. uma solução. Hoje eu vejo que eu sou compulsiva, hoje eu vejo que a comida para mim sempre foi uma fuga, um refúgio. Hoje eu entendo, quanto mais ansiosa e deprimida eu estou, mais eu corro para comida. Mas hoje eu me conheço. Eu acho que as pessoas precisam desse autoconhecimento. A gente não é obrigada a ser a melhor pessoa do mundo, ser totalmente controlada. Mas a partir do momento que eu sei quando eu estou falhando, eu posso pedir ajuda para alguém me tirar do fundo do poço e não deixar eu ficar lá. Então hoje, eu falar assim, hoje eu tomo remédio para emagrecer? Não. Hoje eu tomo remédio para controlar a minha ansiedade? Sim. Não sempre. Mas quando eu vejo que eu estou caindo, que eu estou compensando, quando eu vejo que eu compro eu não gosto de chocolate, não como chocolate. Quando eu vejo que eu compro chocolate para casa, eu falo, opa, algo de errado está acontecendo. Eu estou procurando fuga de uma coisa que eu não gosto. Esse ponto, doutor, a pessoa, eu acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, elas acabam adquirindo ou acumulando peso extra, sempre ou na sua grande maioria, por alguma outra condição. Assim, a não ser o pessoal doido da academia que se enche de anabolizante, faz aquelas dietas loucas para engordar, a grande maioria tem alguma outra condição ou pré-condição que ajuda nesse acúmulo de peso, nesse aumento de peso. E aí, a doutora falou diversas vezes sobre compulsão. Eu acho que quem não, né? Quem não é a pessoa que está acima do peso, que quando está deprimido, que está numa situação ruim, que está triste, não corre para a geladeira. Parece que a geladeira vira sua amiga, né? A geladeira fala, vem cá, me dá um abraço, que eu vou te ajudar a você. Como é que resolve isso? Isso não é uma questão que a gente vai falar para uma pessoa, olha, então não vai lá na Então, geladeira, a gente tem porque você já vários sabe que você vai acertos comer. que a Como é que gente se tem que fazer. resolve Um, isso, porque o doutora? cérebro ele quer prazer. A única fonte de prazer, não única, mas a grande fonte de prazer do cérebro, de energia cerebral, é carboidrato, é açúcar, glicose. Tudo que te der mais glicose vai deixar esse cérebro mais acostumado e feliz. É o mesmo núcleo do prazer que a gente usa para que a gente tem para drogas, é o núcleo da compulsão geral. Então, quando eu sei disso, opa, consigo controlar isso, consigo sair de um período de abstinência e mostrar para o meu cérebro que esse excesso de açúcar não é bom? Consigo sozinha? Não, se eu não conseguir até agora, não vou conseguir. É a gente cair nessa real. Preciso de uma medicação não para emagrecer, mas para controlar isso, para me deixar passar por esse período de compulsão maior, que eu brinco que assim, é longo o período, tá? Mas as 3 primeiras semanas são terríveis. Primeira semana você tá feliz. Nossa, eu consigo, eu vou lá, vou fazer academia, vou comer bem. Você vai no supermercado, só compra alface, compra aquele pão de peito de frango, que parece que o mundo se resume a alface com peito de frango. Enche a tua casa de tomate e beleza. Essa semana vai. Chega no final da semana, você não tá aguentando mais. Você não aguenta mais comer ovo cozido. Você não aguenta mais comer. Aí, segunda semana, você já começa. Ai,
mas eu tô fraquinho, eu não consigo nem ir pra academia, não consigo fazer nada, pra que eu vou fazer essa dieta se eu tô tão fraco assim? Aí começa a negação. Começa a você tentar arrumar desculpa, porque o cérebro tá tão louco querendo aquela sensação que ele tinha, que ele vai tentando fazer de tudo. Então, até as coisas que você não gosta viram deliciosas, porque eu não posso, porque eu tô em restrição. Às vezes a gente nem restringiu o volume, tá? Você pode comer à vontade. Você come isso aí, mas come à vontade. Pessoal, nossa, mas eu odeio isso. E nunca falar isso no outro momento. Passando essa segunda semana, a gente entra na terceira, que é a semana do foda-se, você gordo e feliz, porque eu já não aguento mais. Na terceira semana, você já não aguenta a restrição, você fala, não vou aguentar. E agora vai. E agora eu vou comer, aí você come dobrado, você come pelo que você não comeu, procurando aquela sensação que você não teve semanas atrás. E por que isso? Porque você não tratou essa restrição com o devido critério que ela tinha que ser tratada. Quando você é um viciado em drogas, em álcool, eles te trancam dentro de uma casinha, te dão comida controlada, te dão acesso controlado. Quando você entra numa dieta, você passa na frente da padaria todos os dias. Então, você não tem essa ajuda extra, você tem que ter uma força de vontade maior. Por isso que eu falo que o tratamento é importante, por isso que eu falo que o diagnóstico é importante, por isso que eu acho que o peso não tem que cair só sobre os nossos ombros, sabe? Que a gente precisa de ajuda. Que quando o tratamento é bem feito, as coisas fluem. Eu tenho que te dar tranquilidade para passar um tempo, para entender que os alimentos podem ser bons, mas eu não preciso comer coisas super calóricas todos os dias para ser feliz. Eu posso viver muito bem com um frango bem temperadinho, com muita pimenta, cebola, alho, gostoso. Eu posso comer um estrogonofe com menos gordura, que eu não ponho um creme de leite, eu ponho um creme de ricota nele. Vai ficar gostoso, eu vou comer com prazer danado. Comida de dieta não tem que ser ruim, não tem que ser mal feita, sabe? Não tem que ser gosto de nada, sola de sapato. É. Mas, doutora, aí essa pessoa, ela se identificou com tudo que a doutora falou. Primeira semana, segunda semana, Não terceira consigo. semana, e aí ela chegou à conclusão de Aí, cara puta vamos procurar serviu, um médico, sozinho eu não vamos ver consigo. as características E dessa aí, minha o que eu compulsão. faço? Vamos tratar. Vamos me dar um tempo para eu conseguir fazer escolhas. Para a necessidade dessa comida, essa comida não está tampando minhas falhas emocionais. Porque não é que aí você vai comer bem. Aí você vai ter tempo de fazer escolhas. Porque existe fome e vontade de comer. Fome fisiológico, todo mundo precisa comer, tô com fome, tá na hora de comer, preciso daquele alimento. Vontade de comer, não. Vontade de comer, eu quero o pico de glicemia. Aí a gente entra naqueles conceitos todos de índice glicêmico, de alta caloria, que tudo isso a gente tem que olhar numa dieta. Aí a gente vai começando a dieta convencional e aprender a colocar, dar nome aos bois, né? O que eu preciso, o que eu não preciso, que horas que eu tenho que comer, por que eu tenho que comer disso. Aí entra as estratégias, vou fazer jejum, não vou fazer jejum, existem isso. Mas para chegar a ter esse ponto, eu tenho que ter uma consciência de rotina que eu consigo adequar. Eu tenho que poder parar e fazer escolhas. Eu tenho que chegar num self-service e falar assim, não vou comer aquela fritura banhada em óleo, mas eu vou comer essa carninha aqui, eu vou comer esse legume, eu vou diminuir carboidrato, que eu vou passar o dia inteiro sentado, não vou ter gasto. Então, tudo que eu comer vai fazer índice glicêmico alto, o corpo vai tirar isso da corrente sanguínea, porque é tóxico, e vai jogar para dentro da célula. A célula que é inteligentinha vai fazer gordura e guardar, para ela não morrer. E é isso. Eu fico nesse ciclo vicioso, eu tenho que mudar o ciclo. Então, eu vou comer, eu não vou fazer um pico, eu vou ficar com o suficiente para o meu dia. Meu corpo vai gastando, porque meu coração está batendo, meu rim está funcionando, então eu vou gastando essa energia, vou tirando da reserva que eu tenho, e de guardador, eu passo a ser gastador. Aí a balança fecha. Aí a gente está falando de déficit Gastar mais do que calórico, ou seja, a gente acumulou gastar durante o dia. mais do E que a não gente é só acumula durante o diário, dia. né? Assim, é a longo prazo. Como a gente sabe disso? Anotando.
Não adianta falar assim, eu lembro de tudo que eu comi. Não lembra. Ou tira foto de tudo, ou escreve tudo. Você tem que se deparar com aquela realidade. Porque gordinho é safado, ele mente pra gente, ele mente pra si mesmo o tempo inteiro. Eu nunca vi um ser que se boicota tanto. A gente sabe tudo que a gente precisa fazer. Eu sei. Ó, doutora, na minha dieta, eu malho sempre depois do almoço. Então, a minha refeição do almoço, ela tem um pouco mais de carboidrato. E aí tem dias que eu sei que eu não vou conseguir ir na academia, seja qual... E aí eu falo, mano, eu vou comer, porque tá na hora que eu posso. E a gente sabe que lá no fundo tem aquela voz que diz que, ó, você sabe que você não vai na academia hoje, você não deveria estar consumindo esse carboidrato. Mas, doutora, o ponto é o seguinte, a gente tem as nossas rotinas, né? A doutora falou da disponibilidade. Se eu tenho em casa, na minha geladeira, meu organismo pede aquele pico de glicemia, eu vou lá na geladeira e vou meter a colher dentro do pote de doce de leite. E aí, o preconceituoso vai falar assim, mas isso é fácil de resolver, só você não ter o doce de leite na sua casa. A gente sabe que não é bem assim. Mas o ponto que eu quero perguntar é o seguinte, dessas alternativas que a gente tem para quebrar esse ciclo de acúmulo de gordura, acúmulo de energia, existem as pessoas que falam, a própria doutora já falou, em jejum intermitente, tem aquelas pessoas que defendem que a gente tem que comer quando tem fome, tem as pessoas que defendem que a gente tem que comer de A 3 em melhor 3 horas. rotina Qual é a sua alimentar é aquela opinião que a gente sobre consegue isso, seguir. doutora? Hoje não tem uma definição precisa. A gente está tentando fazer alguns estudos, existem alguns estudos randomizados de jejum intermitente, de dieta de 3 em 3 horas, mas ninguém ainda conseguiu bater o martelo. Se alguém falar para você, o estudo é muito pequeno, com uma população muito segmentada, que a gente não pode levar lá. Os bons estudos não chegam a conclusão nenhuma. A conclusão é: quem come melhor tem uma vida melhor, tem mais saúde. E o que é comer melhor? Comer menos que a gente gasta. É muito isso. Agora, se eu vou comer de 3 em 3 horas, vou comer menos que eu gasto, vai funcionar. Se o jejum intermitente for com o objetivo de eu comer melhor, menos, porque eu deixei um período grande sem comer e depois voltar a comer, isso vai me ajudar também. O que não pode acontecer é eu fazer um jejum e depois eu chuto o pau da barraca, como tudo só porque eu tenho. E isso, aí, Come, esse jejum não vai come o ser mármore da efetivo. pia. Ele não vai funcionar. Eu como de 3 em 3 horas, mas eu como como bem pouquinho, um brigadeiro de 3 em 3 horas. Não vai, porque você não vai ter os nutrientes necessários. Comer pouco não é sinal de comer saudável. Comer saudável não é sinal de emagrecer. Por exemplo, se eu como pasta de amendoim, eu sou um marombeiro, essa pasta de amendoim vai reverberar em caloria boa para mim. Se eu como pasta de amendoim e sou uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, isso vai virar gordura e eu vou ficar enorme. Então, Eu vi uma foto hoje disso na internet, uma comparação de uma foto, e era bem assim, era uma foto de uma colher com, com uma pasta de amendoim e uma foto de uma colher com um doce de leite. Ele falou, olha, o amendoim com mais caloria do que o doce de leite. E não é porque tá na moda ou porque a galera da academia consome que com serve para certeza. você. E A assim, gente não tem é que porque é um entender alimento para a diabéticos. realidade de Esses dias cada eu estava um, rindo né? que a gente foi comprar paçoquinha. Aquela paçoquitinha que vem. Aí tinha zero açúcar e a paçoquinha tradicional. A zero açúcar, 101 calorias. Uhum. A convencional, 102. Eu falei, ué, vou comer. É totalmente. Só porque não tem Isso, açúcar, não quer dizer que não tenha caloria, que essa caloria não venha de outro isso é ponto. ótimo. Porque assim, a gente tem que entender um alimento que é feito diet para um diabético, não necessariamente ele tem poucas calorias, ele pode ser calórico e a fonte de caloria dele é a gordura. Isso acontece muito com chocolate, né? Uma enganação total, sem edição de açúcar. Aí você acha que você está comendo aquela coisa, mas é pura manteiga de cacau. Não,
Eu passo isso diariamente com o pessoal que me pede pão low carb. Eu até gravei há um pouco tempo um curso de pão low carb, mas eu começo o curso de pão low carb falando, olha, essa farinha aqui, ó, você vai pegar uma farinha de baixo carboidrato, farinha de linhaça. Farinha de linhaça tem 10 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de farinha. Não é que ela E que seja ela de não tenha baixo caloria, carboidrato, que né? ela Porque não ela tenha tem a gordura carboidrato. agregada Então, assim, gente, dela. eu acho que... É igual o paciente, fala, nossa, eu estou fazendo aqui uma panquequinha todo dia de manhã com farinha de amêndoa. Delícia! Eu falei, você não vai emagrecer, não. Porque assim, você está usando o dobro da farinha de amêndoa, você está usando gordura, cada grama de gordura tem 8 calorias. E assim, você não vai desse jeito, para o que você quer, não é a solução. Eu falei, pega uma farinha de berinjela, vai achar alguma coisa outra para você substituir isso aí, porque não vai dar certo. E não é, e é saudável, super. Tem gordura boa, vai aumentar seus homens. Mas qual que é seu objetivo? Acho que falta muito isso, a gente entender e pôr isso na nossa cara. Se meu objetivo é emagrecer. Se seu objetivo é emagrecer, não adianta você tomar suco de laranja nem suco de uva, gente. A integral, super saudável, não vai dar certo. Eu tinha um paciente cheio de açúcar. Eu tinha um paciente que era muito Cheio de obeso e açúcar. ele era comediante. E ele vivia disso. Todo dia ele me ligava, ó, e ele não conseguia pesar na clínica, que ele pesava mais de 200 quilos, as nossas balanças não pesavam. Então ele ia num lugar para pesar. Todo dia ele chegava, doutor, eu não emagreci nada. E olha que eu tô fazendo essa dieta, tô comendo um lanchinho de manhã e um suquinho de manhã. E eu não tô conseguindo. Aí eu falei, gente, mas não é possível. Um suquinho, um lanchinho para um cara de 200 quilos era para estar emagrecendo. Tá muito estranho isso, muito estranho isso. E todo dia eu sabia que ele comia numa padaria XPTO, lá perto. Aí um dia eu passei nessa padaria e falei, moço, o que ele come? Porque não é possível. Um lanchinho com suquinho não vai atrapalhar a minha dieta do jeito que ele está atrapalhando, porque ele é grande, ele precisa de energia também, né? Ele tomava 1 litro de suco de abacate, achando que era assim, super saudável, porque abacate é saudável. E ele comia uma baguete de queijo branco, ia 2 queijinhos brancos dentro da baguete dele, com tomate. Só que o tomate dele é aquele tomate seco e em azeite. Esse sanduichinho dele devia ter uma caloria que só, e mais o pote. Tinha gordura ali, era super saudável. Mas tinha gordura para 3, 4, 5 pessoas. Seguro o dia Então, todo. eu olhava para ele, mas não vai emagrecer, porque não é o nosso objetivo do momento. É tudo o objetivo do momento. O que, como eu vou fazer? Uma coisa é ser saudável, outra coisa é conseguir emagrecer e sair dessa dependência do açúcar, porque o açúcar causa, sim, dependência. Quem já viveu e passou por isso sabe. Quando a gente começa a comer mais carboidrato, come macarrão 2, 3 dias na semana para você ver. Você vai querer. Isso é uma coisa que eu também peço o tempo todo para todo mundo. Assim, a gente tem a disponibilidade, o nosso organismo metaboliza açúcar, pega carboidrato e transforma em açúcar. A gente tem que. E isso eu enxergo como uma das coisas que está errada na nossa sociedade hoje. Hoje, tudo tem adição de açúcar. E a gente tem um monte de alimentos, um monte de disponibilidade de açúcares naturais ou frutose. A gente olhar mais para os outros açúcares e parar de adicionar, porque para mim está errado até a quantidade de adoçante que a gente É, o usa, porque a paladar gente do brasileiro é muito acostumou o adocicado. paladar, o nosso A gente tem um paladar. paladar muito doce. A indústria tem dificuldade, sabe? Uma vez eu fui convidada por uma grande indústria de A bebida gente coloca muita para falar o adoçante. que eu achava certo e o que eu achava errado. E como que eles poderiam adaptar isso para o dia a dia deles. Porque o intuito não é matar as pessoas, porque senão eles não vão ter já gente para consumir. Igual as cervejarias agora estão falando, beba com moderação.
Porque quem bebe com moderação bebe sempre. Beba com E você vai moderação. ter sempre aquele. Porque se começar a fazer muito acidente de carro, você começar a beber demais e muita gente passar mal, isso vai ser. Acabou. Então, assim, aí nós chegamos lá e todo mundo, Acabou o cliente sem dele. açúcar de adição. Vamos tirar o açúcar de tudo. Aí eles falam, me dá uma alternativa, ninguém compra. Aí eles mostraram as pesquisas às cegas. Nossa, é muito engraçado. Ninguém quer. Eu quero esse, eu quero É. esse. O mais doce. E isso Ninguém. acontece muito no O Brasil. mais As doce. bebidas brasileiras são mais adocicadas do que muitas partes do mundo. Itália tem bitter. Mesmo se a gente for olhar as fábricas de refrigerante, os refrigerantes vendidos no Brasil, eles são doces. Todos eles são doces. Na Europa você tem bitter, você tem água, você tem outras coisas. Tudo bem. E nos Estados Unidos também são super doces. Então, isso é um. Não, isso também Exatamente. é um Só reflexo que do que a indústria a faz o que a conta pessoa chega, compra. né? Então, se a gente também não tiver essa consciência de, opa, não é isso que eu quero para mim, a gente nunca vai forçar a indústria a mudar, porque eles são financistas. Então, assim, a gente. Claro. A Que gente que domina, a gente que determina o caminho que o mercado então, vai, o né? Se mercado a tem que gente mudar. mudar, Tanto é que a gente, todo hoje mundo em dia, mudar, o mercado eu não lembro precisa a primeira história. vez que eu tomei um suco de caixinha, daqueles prensados a frio. Eu falei, isso nunca vai pegar, caríssimo. Hoje, a gente não tem uma marca, só tem milhões. E você paga muito caro por aquilo. E as coisas vão aparecer, mas a gente tem que ser o nosso maior termômetro. Isso eu não vou comprar. Eu tenho uma dificuldade danada, porque eu adoro coalhada, eu adoro iogurte, eu gosto daquele tipo Danoninho, Petit Suisse, sem açúcar. No Brasil você não acha ele. Não existe É disponível. Eu vou para a verdade, não Europa, eu tem. sento no Não existe supermercado e vou comer disponível Petit aqui no Suisse sem Brasil. queijo. Porque nossa, eu adoro aquilo. Então, não tem como fugir do queijo. E eu gosto daquele Mineiro, né? Quem é azedinho, mineiro não daquela tem como sensação. fugir do Né? queijo. A gente não acha aqui. Por que que não tem aqui? Porque isso não cola. Não, isso, uma das. A grande parte dos meus alunos me procura pelo universo da fermentação natural. E vários deles chegam assim: beleza, eu conheci fermentação natural na Europa, lá todo mundo consome pães de fermentação natural, mas tem uma coisa que eu não gosto, que é a acidez, que está muito presente nos pães de fermentação natural. E aí você vem, e aí a pessoa logo fala isso, né? Mas eu quero comer um pão de fermentação natural, mas eu não gosto de pão ácido. E aí você olha para o mercado, isso eu estou falando da minha praia, do mercado de panificação, não existe no Brasil preparação, a não ser uma pizzaria muito rústica, que seja muito fiel à tradição italiana, que vai fazer pizza sem açúcar. Mas fora isso, toda, mas toda massa feita no Brasil, toda, Todas independente levam da receita açúcar. ser Então, doce ou salgada, é todas isso. levam Se a açúcar. gente não mudar o senso, se a gente não mudar dentro de casa. E assim, é muito engraçado. Tinha uma propaganda na TV que era muito isso, né? A gente balanceia tão bem a alimentação dos nossos cães, né? As rações têm aquele tanto de proteína, tem não sei o quê, não sei o quê. Chega pro nosso filho, você enche ele de batatinha frita, você dá o que tem e acha que você vai fazer, não, tadinho, você tá fazendo ele passar vontade. Ai, mas você não dá essa comida para ele, tadinho. Não é isso. Você dá uma comida boa, um ato de amor, sabe? Ensinar ele a cozinhar, ensinar ele a fazer, ensinar ele a comer alguma coisa mais rústica, mais simples, não tão processada. Isso é, é, é é um. Eu não sei, eu cresci assim. E isso para mim não foi dificuldade, não foi porque eu sou gordo, não é assim. Não é por isso que eu ensinei Joaquim a comer. Ele aprendeu a comer porque é assim que a gente come aqui em casa. E eu ainda tenho péssimos hábitos, porque eu tenho péssimos hábitos ainda, mas ele sabe, fala, mamãe não deve fazer isso, né, mãe? Você não pode comer isso, vamos diminuir a gordura. Ele ainda me chama atenção, porque ele sabe o que é certo. Porque a gente tenta fazer isso da melhor forma possível para ele estar junto e vendo isso, vendo que a gente precisa mudar.
E eu acho que a partir do momento que a população mesmo fizer as O suas exemplo. cobranças, começar a comer melhor, e não é comer caro, não é comer aqueles alimentos que já vêm prontos, mesmo que sejam dos melhores fornecedores, orgânicos e barará, barará, barará. Não, às vezes a gente precisa de muito pouco para comer. Ó, restinho, folha. A gente tem punk aqui no Brasil, que a gente é muito farto. O Brasil é um país sem igual para alimentação. A gente tem fruta, tem legume, tem tudo muito fresco. Eu estava numa live na terça-feira, não, na terça-feira da semana ontem, e estava uma live ensinando a fazer, a galera aprendendo a fazer pão sem glúten comigo. E uma das alunas entrou e falou assim: ah, por que a gente não coloca a hora pronobis? E eu falei, cara, mas é. Aí eu fiquei até arrepiado, porque a gente tem uma disponibilidade, mas eu acho que, doutor, isso é. Ó, doutor, eu queria agradecer demais, porque a gente vai. Sabe aquela conversa boa que vai, né? A hora vai avançando e a conversa tá boa demais. E se eu pudesse, eu ficava aqui, mas a doutora já trabalhou o dia todo, tá tarde. Então, doutor, eu queria primeiro agradecer demais aqui a sua presença. A conversa foi enriquecedora demais. E uma pergunta para a galera que entrou aqui, que conheceu a doutora agora, vai seguir lá no perfil, se quiser Então, marcar uma consulta, se meu quiser perfil é conhecer esse, a mais, doutora Ana como Luísa funciona? Vilela. Meu consultório, tá. E eu tenho um consultório em Tá aqui São em Paulo, todo cima, mundo é uma muito setinha bem-vindo. aqui Se em quiser entrar cima. lá para o meu consultório, eu falo que é a última coisa que é um consultório. Eu falo que é um lugar de encontro para a gente se conhecer. Assim, e eu espero ter ajudado. Eu tento deixar um monte de informação no Instagram. Eu acho que eu deveria fazer mais, mas o dia é tão corrido, a gente vai ver. Eu queria poder fazer mais papos como esses e tomara que eu consiga um dia, se for menos puxado. Mas assim, eu estou aberta. Se alguém quiser deixar pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, é muito difícil falar de remédio. Hoje a gente falou até mais do que eu costumo falar, porque eu acho que isso é muito individualizado, sabe? Eu acho que a gente fica estimulando pessoas que às vezes não precisam e que não sabem. Por isso que eu falo muito pouco nome de remédio, eu falo muito pouco dessas coisas, mas como a dúvida é muito urgente, quando é muito importante, eu acho que vale a pena a gente sim esclarecer essas dúvidas. Que eu acho que o tratamento tem que ser personalizado. Eu acho que as pessoas são diferentes, a gente pode ter um motivo muito semelhante, sabe? Mas cada um precisa se autoconhecer do seu jeitinho, cada um tem que ter a sua dieta. A gente tem um meio, assim, a gente tem mais ou menos um caminho para seguir. Mas se essa pessoa quiser dar pulinhos para chegar ao fim, se ela quiser ir de costas, se ela quiser ir de lado, é uma escolha de cada um, sabe? Então eu acho que a alimentação é muito isso. A alimentação é prazer, a alimentação é família, a alimentação é regionalizada e a gente tem que saber escutar e entender esse regionalismo e puxar isso para a saúde. Porque não existe certo e errado. Não existe um alimento perfeito, ninguém vai morrer porque comeu uma comida X e Y, a não ser que ela tenha uma grande alergia, porque agora a gente está tendo uns surtos alérgicos horrorosos. Mas a vantagem da alimentação e a desvantagem é que a gente tem tempo para mudar, sabe? Que a gente pode aprender com ela e que ela não é fixa e imutável. Então, é isso que eu acho que fica. Doutora, ó, muito obrigado, foi um prazer enorme. E já fica o convite, eu tenho certeza. Eu deixei os comentários desativados aqui para a gente conseguir conversar, Aí eu falo mas muito, não deu nossa, eu nem sou tempo de terrível, abrir eu começo a pergunta, tão falar e gostosa empolgo. que estava a Eu conversa. Então gosto já muito do fica que o eu convite. faço, acho que é isso. Não, não, foi fantástico, doutora. E aí já fica o convite, a gente vai fazer um segundo Tá bate-papo e a ótimo. gente deixa o povo Ó, fazer pergunta um com beijão para mais todo mundo tempo, aí tá na sua bom? Ó, casa, um grande muito abraço, sinta-se obrigado, abraçado e nos falamos em breve. Amém. Tchau. muito obrigado.